Muito bem. Nós vamos falar sobre as escolas de interpretação do Apocalipse, mas antes de nós entrarmos especificamente nas escolas de interpretação, são 4 principais escolas de interpretação. Nós queremos falar alguma coisa sobre o livro do Apocalipse, porque vai implicar diretamente no entendimento das escolas. Pode mudar, Eduardo, por gentileza? Tá dando razoavelmente para enxergar, né, irmãos? Tá bom, pastor? Quem escreveu o livro do Apocalipse? Quem foi? Os irmãos sabem? Certeza? Porque existem alguns livros da Bíblia, irmãos, por exemplo, como o livro, a carta aos Hebreus, que não dá para se precisar quem é o autor. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Lucas, outros a Apolo, até a Priscila é atribuída a autoria do livro de Hebreus. Mas aqui, o livro do Apocalipse, é interessante que existem 2 versículos que eu quero que o Eduardo coloque para nós lá, Eduardo. Apocalipse 1 e 4, por favor, e depois 1 e 9. Pode colocar para nós? Que fala especificamente, que identifica a autoria do livro do Apocalipse. Se alguém um dia perguntar para vocês assim, como você sabe que o livro do Apocalipse foi escrito por João? Você vai falar o seguinte, você que esteve aqui no curso, na aula, a própria Bíblia fala, no capítulo 1, versículo 4, no versículo 9, né, que a autoria é de João. E vocês conseguem ler para nós lermos todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3, já? João. Dos 7 espíritos que estão. Percebam que ele está se identificando. Coloca o 9 agora, por favor, Eduardo. O versículo 9. Mesmo capítulo 1. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Eu, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quem está dizendo essas palavras? Volta para o slide, por favor. Volta para o slide lá, por favor. E ele estava lá, nesta ilha chamada Patmos, irmãos, que era uma ilha localizada no mar Egeu, ali no mar Mediterrâneo, né, um braço do mar, como diz o nosso professor. E esta ilha chamada Patmos, ela ficava a 80 quilômetros de Éfeso. Vocês sabem que João, ele foi pastor na cidade de Éfeso, né? Quem fundou a igreja em Éfeso? Quem? Os pastores não vão responder. Só quem é aluno da escola dominical. Quem fundou lá a igreja em Éfeso? Não foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, né, que esteve lá. Quantos anos lá? Aí é demais perguntar para vocês, né? Tá bom, Paulo, vai lá. Paulo foi um dos principais fundadores ali da cidade de Éfeso, tá certo? Então João, ele foi pastor em Éfeso, segundo os estudiosos, antes do exílio na ilha de Patmos e também depois. No momento que ele recebeu as revelações, percebam que ele estava na ilha de Patmos. E é interessante o detalhe da palavra de Deus, irmãos, que você precisa prestar atenção em alguns detalhes da Bíblia. E onde que ele escreveu o livro do Apocalipse? Onde que ele estava daí? Não. Ele recebe a revelação na ilha de Patmos. Percebam que no versículo 9 que nós acabamos de ler aí, ó, ele fala, eu estava na ilha de Patmos, né? Passado.
Outras traduções mais fiéis falam: eu me encontrava na ilha de Patmos. Então ele recebe a revelação na ilha de Patmos, porque depois da ilha de Patmos ele volta para Éfeso, e é aí que ele escreve a revelação. Está me acompanhando? Amém? Joinha? Muito bem. Então essa ilha ficava no mar Egeu, lá a 80 quilômetros de Éfeso. Pode mudar, por favor, Eduardo? E qual que é a data aproximada? Próximo slide. A data aproximada que ele escreveu. Vai descontar o tempo, hein? Amém? Amém. Muito bem. Eu achei que ia ficar maiorzinho, mas é o seguinte, irmãos. Se vocês quiserem, depois desses slides, seria interessante você falar com a secretaria. Nossa, né, pastor João? Tem como mandar para eles? Criar um grupão e mandar depois? Né? Quem quiser, a gente vai mandar depois. Tem os da semana passada também, né, pastor? A gente manda, aí vocês vão ficar fera no Apocalipse, né? Ninguém vai engodar mais vocês, né? Tá certo? Então, a datação e as evidências patrísticas. O que são evidências patrísticas? A patrística é um período do século I, alguns dizem até o século IV depois de Cristo, mas do século I ao século VIII depois de Cristo, que é um período chamado dos pais da igreja. Foram aqueles pastores, aqueles mestres que se converteram, né, doutores na palavra também, discípulos dos discípulos de Cristo, entenderam? Então eles viveram bem pertinho lá do século I até o século VIII. Então essas pessoas que lá viveram, elas trazem ali assertivas, afirmativas, comprovando que João foi quem escreveu. Ah, mas já está na Bíblia, tudo bem, mas a data que ele escreveu, tá certo? A data que foi escrito o Apocalipse é de 95 a 96 depois de Cristo. Ele esteve exilado lá na ilha de Patmos, tá certo? Quem que era o imperador romano na época? Domiciano, para quem quiser anotar. Domiciano. Esse imperador chamado Domiciano, ele não era flor que se cheirasse, né? Ele era violento, e era aquela pessoa maioral assim, que ele queria que todo mundo o chamasse de Deus e de Senhor, e prestasse culto para ele. E vocês perceberam que quando João fala que estava na ilha de Patmos, ele fala por que ele estava lá? Por causa da palavra de Deus. Nós podemos entender, e também o que mais? Do testemunho de Jesus. Então João foi um homem, e até eu me lembro agora que tem uma tradição que diz que ele foi lançado num tacho, né, pastorzinho? Que entre, né, e Deus deu um livramento para ele. Então podemos entender que João não se curvou ao imperador Domiciano e prestou culto ao imperador, mas vamos contemporizar aqui. Ele diz: o meu culto é só para Cristo. A palavra que eu sigo é a palavra de Deus, e o testemunho que eu dou é o testemunho de Cristo. O que aconteceu? Ele foi exilado àquela colônia penal chamada Patmos, tá? Porque a ilha de Patmos, como colônia penal, começou a ser usada durante o império de Domiciano. Esse Domiciano, ele imperou no mundo da época do ano 81 a 96. Que ano? Eu não ouvi. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam daqui a pouquinho que esse é um argumento forte para nós subscrevermos a escola que nós vamos defender, tá? Então vocês têm que sair daqui no final do curso. Hoje são os fundamentos do assunto também, né? Da interpretação. Vocês têm que sair daqui sabendo por que vocês são pré-tribulacionistas e vocês acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, tá certo? Vocês têm que saber por que nós somos pré-milenistas, tá? E tem que saber também que nós acreditamos no milênio literal. São todos temas que serão desenvolvidos nessas terças-feiras. Então é uma oportunidade que vocês têm que aproveitar, tá certo? Ah, pastor, mas alguém me disse lá de tal igreja que nós já estamos no milênio. E agora? Tem que estar aqui para aprender então, né? É por isso que você está aqui.
Aí você vai explicar para ele que escola que nós defendemos e por que nós acreditamos que o milênio é literal e vai ser no futuro ainda, tá bom? Então, Irineu de Leão, ele foi um pai da igreja. Justino Marte, Tertuliano, Clemente de Alexandria, são todos nomes eminentes aqui dessa época chamada patrística, que afirmaram categoricamente que João era o autor e também o tempo que ele escreveu o Apocalipse, entre o ano 95 a 96. Vamos supor 95 a 100, mais ou menos. Tá bom, gente? E um dado interessante é que esse Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo, foi aluno de Policarpo. E Policarpo, ele foi discípulo do próprio João. Policarpo foi discípulo do próprio João, que foi discípulo de Cristo. E esse Policarpo, ele escreve uma carta aos Filipenses, não é a carta de Paulo aos Filipenses, que o pastor Wesley leu aqui hoje. No seu tempo, ele escreveu uma carta aos Filipenses, e ele disse o seguinte, porque há uma escola que entende que o Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 60, para eles afirmarem aquilo que eles acreditam, tá certo? Que foi na época do imperador Nero. Mas esse Policarpo, ele escreveu uma carta aos Filipenses, dizendo que a igreja de Esmirna não tinha ainda nos dias de Nero. Vocês estão me acompanhando? Não tinha no tempo de Nero. E quando João escreve aqui o capítulo 2, versículos 8 mais ou menos, ele fala assim: ao anjo que está em Esmirna. Há um consenso, pastor Benedito, que era o próprio Policarpo, que era o pastor da época lá, entre os estudiosos. Interessante isso, né? Naquele período que João escreveu, ao anjo que está na cidade de Esmirna, este anjo era o pastor Policarpo, que era o pastor lá na cidade de Esmirna, tá bom? Muito bem, pode mudar por favor lá, Eduardo. A chave da interpretação, exegese e eisegese. É importante nós aprendermos esses dois termos, irmãos. E nós já estudamos lá no curso de teologia, né? No curso básico, eu ministrei essa aula, o pastor Ozinho ministrou agora para a classe média, né? Hermenêutica no mês passado. A diferença dessas duas palavrinhas aí, que se referem à interpretação. Exegese e eisegese. Tá certo? Exegese, o que está escrito lá embaixo, vocês enxergam? O que é? O caminho seguro. Essa palavra em inglês aí que foi que o sistema que gerou, tá? Não foi que eu coloquei não. Mas tem um significado também. Outward significa para fora. Como é que eu vou aprender então definir a palavra exegese da palavra eisegese? São bem parecidas as palavras, não são? A palavra exegese começa com que letras? As duas letras primeiras? Como? Todos podem participar? Quais são as duas primeiras letras da palavra exegese? EX, muito bem. Vocês vão associar então a palavra EX com a palavra extrair. E a palavra extrair, vocês sabem também que aí começa com EX, né? Pelo amor de Deus. Né, visão? Deu missa? Depois eu torço para ele. Exegese, EX, significa extrair. O que é isso? Extrair o significado correto de um texto, Caetano. Viu, Júnior? Você vai extrair de dentro para fora. A correta interpretação da Bíblia, irmãos, é o que a Bíblia diz, o que ela quer dizer, não aquilo que você acha que ela diz. Às vezes a gente ouve alguns pregadores falando assim: ah, irmãos, eu tenho para mim que esse texto aqui, né? É complicado, viu, irmãos? Esse negócio de tenho para mim, porque o próprio Pedro fala que nenhuma escritura é de particular interpretação. Mesmo que o texto esteja ali, você não pode falar que aquilo significa o que você acha. Estão me acompanhando? Mas você tem que entender o real significado do texto. Você vai extrair o significado do texto como? Vai ter que estudar, né? Vai ter que pegar um contexto ali,
quem escreveu, por que ele escreveu, qual que era a situação dos primeiros destinatários lá, para que você extraia do texto bíblico o real significado. Isso é a interpretação correta. Ao contrário da chamada exegese, que é com I. O EI vocês vão associar com imposição. É aquelas pessoas que falam assim, eu tenho para mim. Ele não estudou o texto, entendeu? Ele fala, né, que não deu tempo de estudar o texto. Ele vai falar, eu tenho para mim aqui, irmãos, que esse texto aqui, vai conferir depois. Se até o que Paulo pregava o povo conferir, imagine nós. Não é verdade? Está na Bíblia isso, irmão Zé Roberto? Tá, né? Atos 17. Tá? Então, gente, a exegese é a imposição da cabeça da pessoa, do pregador, do professor, daquele que quer falar alguma coisa para você, e você também não está muito preparado, né? Ele consegue convencer você, porque está na Bíblia aqui. Imagine se você fosse interpretar o texto lá, que fala que Deus não ouve pecadores, isoladamente. Não ia ser uma grande perda de tempo nós estarmos aqui? E aí o próprio João fala, e se alguém fala que não é pecador, é mentiroso, né? Que não tem pecado, é mentiroso, não é isso, pastor? Vamos ver o contexto que vem antes, que vem depois, o porquê João estava falando isso, para quem ele estava escrevendo. Vocês estão me acompanhando, amém? Muito bem. Então, gente, nós estamos falando dessas duas palavrinhas, ensinando para vocês, por quê? Porque a exegese, EX, ela vai fazer um alinhamento com aquilo que nós chamamos dispensacionalismo normativo. Ah, pastor, nunca ouvi falar dessa palavra. Então vai acostumar a falar, vai acostumar com a palavra. Tá? O dispensacionalismo normativo significa a correta interpretação, o método adequado que vai ser aplicado para nós aprendermos a palavra de Deus, para nós falarmos que depois, né? Não, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação. Nós acreditamos que o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro vai acontecer nas regiões celestiais, enquanto na terra haverá os 7 anos de tribulação e grande tribulação. Nós acreditamos que depois desse final de 7 anos, você tem que começar lá atrás. Que método que você está aplicando para dizer essas coisas? O método do dispensacionalismo normativo. Quem quiser anotar aí, pode anotar bem assim, ó. Nós usamos o método do dispensacionalismo normativo para interpretar as profecias bíblicas e também toda a Bíblia. Não só matéria escatológica, mas toda a Bíblia. E eu acho interessante, que eu gosto de pesquisar e ouvir sobre o que o pastor Ciro Sanches de Borde fala. Ele diz que este método, irmãos, ele é o mais seguro, tá certo? Esse método é o mais seguro. Jesus já usava esse método quando ele falava lá nos seus discursos, nas suas pregações: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como Moisés levantou lá a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e quando ele for levantado, ele vai trazer salvação, a vida eterna a todo aquele que crê. Quando Jesus falava de Moisés, de Noé, de Jonas, de Abraão, ele estava se referindo a um personagem histórico literal. Agora, na frente dessa palavrinha aí, ó, dispensacionalismo normativo, vocês vão colocar assim, ó, método histórico gramatical. Ah, pastor, que hora que vai falar da grande tribulação? Que hora que vai falar do arrebatamento? Nas próximas aulas. Nós temos que falar cada coisa no seu tempo, irmãos, para que vocês entendam e não façam confusão. Então, para nós, os professores que vão ministrar aqui depois, para eles assegurarem o que nós cremos, a maneira que nós interpretamos o Apocalipse, vocês têm que ter essa aula aqui, tá certo? Fazer uma exegese correta, né? E entender que nós usamos o método histórico gramatical. Qual que é o método que nós usamos? Que está em afinidade, né, com o dispensacionalismo normativo. Quando nós falamos de dispensações, irmãos,
As pessoas acham, não, as dispensações é a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano. São dispensações? São. Mas quando falamos em dispensacionalismo normativo, esse assunto uma das áreas dele vai aplicar justamente a interpretação da Bíblia, e a correta interpretação e a escola que nós defendemos, tá certo? Amém, irmãos? Muito bem. Então, pode mudar para mim, por favor, Eduardo? Próximo slide. Eu vou falando aqui, eu até esqueci de mudar lá, né? Eu acho que é outro, né? Tem um antes desse, não tem? Olha isso aí. O divisor de águas hermenêutico. Então, de um lado está douradinho lá o método histórico que eu acabei de falar. Onde ele teve origem? Ele teve origem na cidade de Antioquia da Síria, tá certo? Nos séculos 3 ao século 5. Qual que é a filosofia desse método? Ele tem um sentido natural, gramatical, histórico. Como eu lhes disse, quando você fala de um personagem, aquele personagem existiu. Por que eu estou falando isso aqui agora? Daqui a pouco você vai entender por quê. Qual que é a segurança desse método? Vocês conseguem enxergar ou não, né? Somente esse método não está sujeito à imaginação do intérprete. Esse pastor Gabriel de Oliveira Porto aí, ele é um pastor escatologista também, né? Estudioso. O que ele está falando para nós? Quando nós adotamos o dispensacionalismo normativo, que tem a afinidade com o método histórico gramatical, este método é o único método que nos vai dar segurança, né? E não vai estar sujeito à imaginação do intérprete. O que significa isso? Interpretação subjetiva. Eu vou dar uma palavra domingo que o pastor me mandou, me escalou. O que eu achar na Bíblia lá, eu vou pegar e vou ler e vou falar o que vier na cabeça. É assim, professor Djalma, tem que fazer? Não, você tem que estudar um texto, né? Eu disse ontem aos nossos alunos lá na sala, a partir do momento que você começa a fazer teologia, estudar, né? Quando é cooperador ainda, piorou, né? Presbítero e um pastor, você tem que vir todo culto para pregar. Tem que trazer uma mensagem, né, Genilson? Todo culto tem que estar preparado. Porque a hora que o pastor chamar para dar uma palavra aqui, você não vai falar que não estava preparado, né? Que não esperava, né, irmão João? Pastor João? Não, se vire. Então você vai estudar, vai aplicar o método histórico gramatical lá, é o sentido literal do texto, né? E daqui a pouquinho eu vou entender, mas essa literalidade, pastor, e os símbolos que a Bíblia fala, inclusive, né, no Apocalipse, onde que fica lá daí? Calma, vamos explicar daqui a pouquinho, certo? Muito bem. Então, a chave desse método histórico gramatical, irmãos, é a segurança da escatologia. Quem disse isso foi o pastor Antônio Gilberto. Está no último lado, lá do lado esquerdo, na parte de ouro ali daquele slide, tá certo? E o método alegórico? O método alegórico é o método que vai confrontar com o nosso método, que nós entendemos, que nós aplicamos, que nós usamos. Este método alegórico, ele surgiu em Alexandria com uma forte influência da filosofia grega. O que esse método falava? Esse método aqui, irmãos, não só o livro do Apocalipse, mas tudo que está escrito, fala assim, tudo é espiritual isso aí, não tem nada literal. Tudo tem um sentido espiritual, é um sentido filosófico, né? E algumas escolas de interpretação usam este método, é por isso que eu estou falando antes para vocês, tá certo? Qual que é a falha desse método? Despreza o sentido original e gera totalmente uma interpretação subjetiva, tá certo? Qual que é o método então? Qual que é o método então que nós adotamos? Qual que é a fé? Qual que é a Juliana? A Juliana pediu para fazer pergunta para ela. Todos estão me ouvindo bem? O método que nós assembleianos usamos para interpretar a Bíblia Sagrada e também as profecias escatológicas, inclusive o Apocalipse,
é o método histórico gramatical, tá? Que ele vem do dispensacionalismo normativo, que é a interpretação mais correta. Ele vai lá no passado, entender o que o autor quis dizer quando escreveu aquilo lá, para quem ele escreveu, você vai analisar o contexto, qual que é a lição que tem para nós. Amém, irmãos? Muito bem. Contrário do método alegórico. O método alegórico, cada um pensa o que quiser, lê o que quiser, lê qualquer texto da Bíblia e fala, não, aqui eu acho que isso significa tal coisa, eu tive um sonho lá e eu acho que esse sonho vai encaixar nesse texto aqui. É o que vem na cabeça, não é isso, pastor? E acho que tudo quanto é sonho é revelação, né? E hoje em dia, não, irmãos, então é com o perigo da internet, né? Acredita em tudo que ouve na internet e vê. Até em ET estão acreditando aí, né? Revela a cama do pastor Sérgio aqui. Agora o Apocalipse, o que significa Apocalipse? Revelação, desvendamento, né? Então nós estamos estudando aqui, estamos tendo como ponto de partida esse método histórico gramatical que vem do dispensacionalismo normativo. Tudo bem que é um palavrão para muita gente, né? É um palavrão, mas é preciso você aprender, irmãos. Tem que aprender essas coisas, porque depois, quando for estudar os outros assuntos aqui que os demais professores vão falar para você, você vai entender, sim, e outros professores vão falar isso também aqui depois. Irmãos, nós aplicamos aqui o método histórico gramatical, e aqui a Nova Jerusalém é literal, o milênio vai ser literal. 6 vezes aqui, não é à toa que João fala 6 vezes no Apocalipse 20 sobre a existência do milênio. Ele fala, e vi um grande trono branco. Será que vai ter? Vai ter um grande trono branco. Pastor Marcinho, ele aplica o método literal, como está dizendo. E os símbolos do Apocalipse? Pode mandar para mim lá, por favor. A Bíblia tem símbolo ou não tem? Tem tipologias ou não tem? Quando Jesus falou para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente lá, irmãos, era um tipo de Cristo. A serpente era um tipo, estudamos em hermenêutica isso. O antítipo é Cristo. O tipo sempre vai ter um antítipo, e o antítipo sempre vai ser o mais forte. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, e ele passou na prova, e levantou o cutelo, o que a voz bradou no céu? Não faças tal, porque agora eu sei que tu temes ao meu nome, não é isso? Mais ou menos isso? Aí ele olhou atrás, que ele viu um carneiro preso lá pelas pontas, a Bíblia fala, não é isso? Aquele carneiro era um tipo de Cristo. Vocês estão entendendo? Agora, a Bíblia tem tipos e tem símbolos também. Aí você fala assim, a gente aplica o método histórico gramatical, que é o sentido literal do texto, mas essa literalidade aqui, Ciro Zibordi vai explicar para nós. Você não vai aplicar essa literalidade nos símbolos. Você está me entendendo? Amém? Aí o que acontece? No Apocalipse capítulo 6, a cada animal que se ouve a voz do capítulo 5, vai abrindo-se um selo, não é isso? Aí abre o primeiro selo, vem um cavalo branco lá. Aí então, temos que aplicar aqui então a literalidade do texto. Então, nos últimos dias, lá na grande tribulação, porque nós acreditamos na nossa linha e escola futurista, né? Eu vou adiantar já. Vai vir um cavalo branco lá no céu, e as pessoas vão ver aquele cavalo branco enorme, vindo, cavalgando, voando, né? Que é cavalo alado. Sabe que é assim, irmãos? Não, mas é um símbolo. Um símbolo. E esse cavalo branco simboliza o quê? Uma falsa paz. Que nós cremos na nossa escola de interpretação, que esse cavaleiro aí é o anticristo. E tem cantores nossos, irmãos, que já fizeram hino e cantaram hino, e muita mocidade cantou hino, se referindo a Jesus aí nesse capítulo 6. Por quê? Porque não fez o curso de escatologia, né, professor? Né? É uma falsa paz. E o pastor Ciro Zibordi, citando o pastor Antônio Gilberto,
ele fala assim: aí o cordeiro que está no céu abrindo os selos, né? Que ele era o digno de abrir os selos e o livro. Ele está lá no céu e está vindo aqui no cavalo branco? Não, porque ele não anda mal acompanhado. Porque depois do cavalo branco vem o cavalo vermelho, que são guerras e derramamento de sangue. Depois abre o terceiro selo, é o cavalo. O que significa cavalo preto? E depois do cavalo preto vem o símbolo do cavalo amarelo, que significa o quê? Doenças, epidemias, morte. Irmãos, sabe por que nós precisamos estudar Apocalipse? Para pregar mais o Evangelho. O pastor Sérgio falou semana passada aqui, que a igreja que estuda escatologia é uma igreja missionária. Na grande tribulação, quando for aberto o quarto selo, que se refere a esse cavalo amarelo aí, vai morrer a quarta parte dos homens. Se fosse acontecer hoje, vamos fazer uma suposição, média de 8 bilhões de habitantes. Qual que é a quarta parte de 8 bilhões? 2 bilhões de pessoas. Só no começo ali da grande tribulação, irmãos, com a abertura do quarto selo, vão morrer 2 bilhões de pessoas. E depois lá para frente, né, pastor Rosinho? A sétima trombeta, se me fala a memória, vai morrer mais a terça parte. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos, e ficarmos firmes na fé mesmo, porque Jesus vai voltar, Ele já está voltando. Nós temos que estar preparados. Sempre haverá muita coisa para nos tirar a atenção da escatologia, do Apocalipse, da volta de Cristo. Que bom que nós estamos voltando a cantar esses hinos, né, irmãos? Porque houve uma época na década de 2000 mais ou menos aí, que não cantava nada disso mais. Mas na nossa época de jovens, né? Cadê o Josias ali, ó? Quarta dimensão, né? Esse que vem os céus abertos. Era só hino de arrebatamento, irmãos. Onde está aquele povo barulhento, né? O mercado está vazio. Temos que estudar Apocalipse, temos que aprender a escatologia, porque Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Dá vontade de pregar, não dá vontade? Mas não estão pregando não. Pois bem, pode mudar para mim, Eduardo, por favor. Agora vamos estudar, irmãos, entrar nas escolas aqui, tá bom? As 4 lentes do Apocalipse. Existem inúmeras escolas de interpretação do Apocalipse, certo? A primeira escola, vocês conseguem ler para mim lá qualquer? Todos lá. Todos lá. A primeira escola é a? Vai tratar do passado. Depois, historicista. Depois, idealista e depois futurista. Deixa eu correr aqui então para falar. Ainda bem que tiraram o cronômetro ali, né, irmão? Eu estou com 5 minutos de vantagem, porque travou ali o aparelho. Irmãos, pode mandar para mim, por favor? A escola preterista. O Eduardo está pulando ali, irmãos. Ah, não, está certo. O foco dela, né? É como dizia uma professora minha da faculdade, o seguinte: o nome do assunto tem que servir para alguma coisa, né? Vocês se lembram quando vocês estudavam lá o verbo na escola, os meninos aí, os jovens, os adolescentes, né? O pretérito perfeito, né? O pretérito imperfeito. Quando se fala em pretérito, o que significa pretérito? Passado. Então, quando falar que existe a escola preterista, você vai sair daqui e vai falar, para quem não veio no curso hoje lá na tua casa, fala assim, ó, hoje eu aprendi que tem uma escola de interpretação chamada preterista, que acha e entende que o Apocalipse ficou lá no passado, tá certo? É mais ou menos isso aí, tá? Esta escola, ela tem uma interpretação histórica imediata. A análise dela, qual é? Que o Apocalipse, ele ficou lá no primeiro século. Serviu só para aquele povo lá de trás. E a linguagem é fortemente alegórica, ou seja, eles entendem que os símbolos, o que aconteceu, ficou tudo lá no primeiro século. Não tem nada para nós hoje. Uma das escolas preteristas. Porque tem dois, ela se divide em duas, né? Pode mudar, por favor, Eduardo? Tem a escola preterista parcial,
que entende o seguinte: a maioria do Apocalipse ficou tudo lá no passado. Só vai acontecer no futuro a segunda vinda de Cristo, né? E a ressurreição e o juízo final ainda vão acontecer. Mas tem o preterismo total. O que acontece? O que eles acreditam? Apocalipse não serve mais para nada para hoje. Estão me entendendo? Ficou tudo no passado. Tudo já se cumpriu. A segunda vinda de Jesus também já veio, porque ele já veio, é espiritual. Cumpriu-se lá no ano 70, né? Depois de Cristo, a segunda vinda. Então ficou tudo no passado, e o Apocalipse deixou registrado para nós essa história lá do primeiro século. Essa é a escola preterista, tá bom? Pode mudar, Eduardo, por favor. A escola historicista. A escola historicista entende, irmãos, que o Apocalipse descreve a história da igreja desde os dias apostólicos de Atos 2 até a volta de Cristo. Selos, trombetas, taças representam períodos históricos. A escola historicista é uma escola profética. Eles acreditam na profecia? Acreditam. Mas essa profecia do Apocalipse, ela foi se dividindo na história geral. Estão me entendendo? Desde o comecinho, Atos 2, tudo que João escreveu foi se dividindo na história. Então cumpriu-se na história. A besta se refere ao papado. As trombetas são as invasões bárbaras contra o Império Romano. Perceba que a escola historicista, ela fica no passado, né? E vai dividindo os textos do Apocalipse durante a história, e muita coisa aconteceu. Qual que é a crítica a essa história, a essa escola? Excessiva subjetividade, e diferentes intérpretes criam mapas históricos diferentes, e muitas interpretações envelheceram mal. Muda, por favor. Esta escola historicista, irmãos, ela entende que quando João escreveu as 7 igrejas lá da Ásia, essas 7 igrejas, elas representam as igrejas desde aquele século até a atualidade. E elas dividiram as 7 igrejas durante a história, tá? A igreja de Éfeso era a igreja apostólica, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida durante o Império Romano, a igreja de Pérgamo é a igreja unida ao Estado de Constantino, lá, né, que se converteu, entre aspas, ao cristianismo. A igreja de Tiatira, na Idade Média. Sardes, reforma protestante. Filadélfia, avivamentos históricos. E Laodiceia, a igreja morna dos últimos dias. Só que, qual que é o problema aqui, desse entendimento? É que já faz tempo que está na igreja de Laodiceia, né? E eu já ouvi pregadores pregando na nossa igreja, irmão. Se você vai pegar esses textos das 7 igrejas da Ásia e fazer uma aplicação, né, da significância para nós vigiarmos mais, buscarmos mais a Deus, né, termos como exemplos essas igrejas aqui, para nós não incorrermos no mesmo erro, tudo bem, está certo, está certo. Agora, afirmar, irmãos, nós estamos no período da igreja de Laodiceia, esse pregador, ele pertence à escola historicista, não estudou escatologia, tá bom? Tem igreja por aí, Laodiceia? O que vocês acham? Tem ou não tem? Mas tem Filadélfia também ou não tem? Tem também, não é verdade? A igreja de Filadélfia está aqui nessa noite, na verdade, né? Amém? Pode mudar, por favor. A terceira escola, idealista. Esta escola aí, irmãos, é a escola, como dizem aí por fora, que mais viaja, né? Só ideologia, espiritualiza tudo. É a chamada a escola poética, né? Ela não descreve eventos históricos específicos, nem no passado, nem no futuro. O que ela entende? Essa escola, resumindo, ela entende o seguinte: que o Apocalipse, ele só deixou para nós uma história, no caso, nos escritos, da luta do bem contra o mal, de Satanás contra Cristo. Estão entendendo? Apocalipse só se refere a isso. É a ideologia que eles têm,
é só espiritual, né? Altamente alegórico. Por isso que eu falei lá atrás para vocês que o nosso método que nós adotamos é o histórico gramatical, dispensacionalismo normativo, né? Que vai estudar o texto literal para nós entrarmos na nossa escola daqui a pouquinho, tá bom? E a última escola, pode mudar, por favor, Eduardo. Presta bem atenção agora. Essa aí é a nossa escola. Qual que é a escola que é a nossa? Qual que é a escola que é a nossa, irmãos? A nossa escola é a futurista, que nós adotamos de interpretação. E como eu digo aos alunos sempre lá, é o seguinte: lá no final do curso, quando eu encontrar com vocês aqui no corredor da igreja, eu vou perguntar para vocês. Ver se prestaram atenção aqui na aula, né? A escola de interpretação que a Assembleia de Deus, que nós adotamos, não é nem a idealista, não é nem a historicista, e qual que é a outra? E nem a preterista, que foi tudo um passado. A nossa escola é a futurista. Viu, irmão? A futurista. Entendemos que a maior parte do livro, do capítulo 4 ao 22, ainda se cumprirá onde? No futuro, tá? É a posição mais comum entre pentecostais, assembleianos e conservadores. Põe para mim lá, por favor. Se um dia alguém perguntar para você, por que você entende que a escola futurista é a escola mais correta de interpretação? Você vai falar o seguinte: simples a resposta. É só ler o capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse. Põe lá para mim, Eduardo, por favor. Capítulo 1, versículo 19. Estamos quase encerrando já, tá? Em 5 minutos eu encerro aqui, viu, pastor? Se não demora muito, né? Apocalipse 1:19. Vamos ler todos juntos lá, 1, 2, 3, já? Escreve as coisas que tens visto. Segura aí. O que são coisas que tens visto? Passado, não é? O que João tinha visto. Depois. O que são? Presente, não é verdade? Tempo verbal presente, né? E depois, o que diz lá? Aqui é a resposta que você vai dar, Caetano Juninho. Quando alguém perguntar lá no seu trabalho, por que nós adotamos a escola futurista de interpretação do Apocalipse? Você vai falar, porque no capítulo 1 e versículo 19 do Apocalipse, nós entendemos assim, é o versículo principal, tá? Interessante, irmãos, que quem falou isso para João? Foi o anjo? Aí que tá. Porque no capítulo 1, versículo 1, depois você confere lá, a Bíblia fala assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou por seu anjo e as notificou ao seu servo João. Estão me ouvindo? Mas aqui nesse contexto aqui, ó, quando você lê o contexto imediato anterior, foi quando João ouviu a voz e ele vira-se para ver os 7 castiçais, e daí ele vê um semelhante ao Filho do Homem, cujos cabelos eram brancos como a lã, os olhos como chamas de fogo, os pés reluzentes como um latão reluzente de ouro. Na sua destra, na sua mão direita tinha o quê? 7 estrelas, que são os pastores, que benção, né? Enquanto está na mão de Cristo, tá bom, né, pastor? Da boca daquele semelhante ao Filho do Homem saiu uma espada afiada de 2 gumes. Aí ele cai como morto. Aquele é o próprio Cristo, irmãos, que estava aparecendo para João ali, e fala assim, ó, agora João, aí é Jesus que fala para ele, ó, escreve as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. E você percebe que depois, lá na frente, quando começa o capítulo 4, 2 vezes no comecinho do capítulo 4, vai estar lá, depois destas coisas, tá? Aqui então, irmãos, nós entendemos, podem voltar no slide lá para nós acabarmos, que a nossa escola, a mais correta para nós interpretarmos o Apocalipse, não é a escola preterista, nem parcial, nem total, que ficou lá no passado, nem a escola historicista, que acredita que as profecias se cumpriram no decorrer dos séculos, nem é a escola idealista, que é tudo a luta do bem contra o mal,
mas é a escola futurista. Olha aqui, a chave do Apocalipse é 1:19. O passado, as coisas que tens visto, o presente, as coisas que são, e o futuro, as coisas que depois dessas vão acontecer. Pode mudar? O que vai acontecer depois? O arrebatamento, o surgimento do anticristo e o governo mundial, a grande tribulação, a batalha do Armagedon. O que vai ser? A batalha do Armagedon, o que vai ser? Vamos aprender aqui. A segunda vinda literal de Cristo. Por que a segunda vinda de Cristo literal, depois dos 7 anos lá, né? Embora o arrebatamento também faça parte da segunda vinda, mas há um lapso temporal. Quais são as distinções? O pastor Benedito vai falar para nós, querido pastor. Esse tema é do senhor. Arrebatamento, né? De salvos. E depois lá na frente, vamos falar sobre depois da grande tribulação, o milênio. Como vai ser o milênio? Ah, pastor, mas lá no Isaías 65, eu confundo, porque lá uma hora fala de milênio, outra hora fala dos novos céus e nova terra. Então temos que aprender, irmãos. Tá bom? E o último slide lá, por favor, para nós encerrarmos. O panorama das 4 escolas, o foco temporal da preterista, primeiro século, o método base, alegórico contextual, e o que é o Apocalipse para eles? Um consolo para a igreja primitiva. A escola historicista, a história contínua, o método base, simbólico progressivo, e o que é o Apocalipse? Um mapa da história cristã. Para a idealista, o foco temporal é atemporal, né? Está sempre acontecendo a luta do bem contra o mal. O método base, alegórico teológico, e o que é o Apocalipse? Uma poesia sobre bem e mal. Agora futurista lá, em ouro lá para nós, que é a nossa. Qual que é o foco temporal? Dias finais. Qual que é o método base? Histórico, gramatical, literal. Tem que decorar essa palavrinha. E o que é o Apocalipse? A profecia concreta do fim. Porque tem gente que acha, pode por último slide, por favor, que a escola idealista, e alguns de outras escolas também, eles entendem que é o seguinte, que nós já estamos no milênio. Tá? Por isso que eles falam que são pós-milenistas. Se nós estamos no milênio, eles vão voltar depois do milênio, entenderam? Eles falam o seguinte também, que Satanás já está preso. Imagina se não tivesse preso, né? Estudiosos profundos da Bíblia, irmãos, falam isso. Só que eles adotam outras escolas. Mas se tivesse solto, né? Agora, a consistência da esperança pentecostal. A escola futurista é a visão predominante entre as Assembleias de Deus, pentecostais, clássicos, neopentecostais e batistas dispensacionalistas. Guarde essas palavrinhas aí, tá? Dispensacionalismo, né? História gramatical, essas coisas aí. Porque oferece a leitura mais consistente das Escrituras. Este método histórico gramatical do dispensacionalismo normativo, como forma de interpretação, nós aplicamos para toda a Bíblia, tá certo? Para toda a Bíblia, não é só a escatologia não, tá? Porque, irmãos, ele preserva a expectativa real e futura do crente, harmoniza organicamente as profecias do Antigo e Novo Testamento, que o pastor Luzinho vai falar semana que vem, e mantém o rigor literal. Tem simbologia na Bíblia? Tem, mas tem que aprender, estudar lá, entender da que se trata. Os símbolos apocalípticos apontam para o retorno físico e vitorioso do Cristo real. Uma pergunta então para devolver o microfone. Aqui, né? Esses dias eu estava falando com os alunos lá de homilética, irmãos, que às vezes tem uns pregadores, né, pastor Sérgio? Que ele fica prometendo devolver o microfone para quem é de direito, né? E fica uma meia hora devolvendo o microfone. Não devolve o microfone. Mas eu vou devolver agora. Qual que é a escola que nós adotamos como para interpretarmos o Apocalipse? 1, 2, 3, já? Como? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção. Não faltem as próximas aulas, porque todas as demais aulas, elas serão edificadas sobre essa interpretação e sobre essa escola que nós falamos aqui hoje, tá? Muito obrigado, pastor.